Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem! Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Mas a palavra de Deus, ela é perene, ela é eterna, ela é perfeita e inerrante, infalível. O ser humano comete os mesmos pecados desde a queda de Adão. É a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Tudo na prosperidade quanto na dificuldade, Deus fala ao nosso coração. Não é o perigo da prosperidade, tá, irmão? Não que a prosperidade seja ruim, é isso que nós estamos falando, né? Mas a prosperidade deve ser um momento que a gente deve andar com cuidado nos nossos passos, que a gente deve se aproximar do Senhor, a gente deve pedir do Senhor sabedoria, direção dobrada nas nossas decisões, naquilo que a gente vai fazer para a gente não deixar o Senhor. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Muito bem, irmãos, né? Agora, iniciando aí a nossa escola dominical, queremos dar bem-vindos a todos vocês. A vocês que estão aqui no nosso templo, Avenida dos Imarés 776, e os irmãos também que nos acompanham através das redes sociais. Hoje o nosso professor que tem dado a aula, o nosso irmão Peter, está no Rio de Janeiro, né, tratando de assuntos concernentes à sua família, o seu pai. Então vamos orar por ele, né, para que Deus esteja dando graças a ele nos desafios e nas necessidades que o esperam naquela cidade, né? Vamos orar nesse momento e pedir a bênção do nosso Deus para esse tempo de comunhão. Querido Pai, nos dá graça nesse tempo que separamos para estudar a Sua palavra. Pedimos que, por misericórdia, ela possa falar aos nossos corações. Me dá graça para ministrar e dá graça aos meus irmãos para entender. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo de número 24, e vamos ler dos versos 14 a 18. É um texto muito conhecido, mas eu creio que servirá para uma boa reflexão nesta manhã. Josué, capítulo 24, versos 14 a 18. E diz-nos assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deita fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos estes povos, até os amorreus, moradores da terra. Também nós servimos ao Senhor, porque é o nosso Deus. É interessante, e eu gostaria que a gente pensasse nessa pergunta que Josué fez ao povo, né? Quem vocês querem servir? E por trás dessa pergunta
existe um pensamento, uma afirmação, que o servir não envolve simplesmente estar geograficamente em algum lugar, mas servir envolve práticas, atitudes. Servir envolve e caracteriza as nossas vidas. Por isso, o termo que Josué vai usar no versículo 14 é com sinceridade e com verdade. Sinceridade, e muitos podem servir ao Senhor por obrigação, por ritualismo, não é? Por imposição. E aqui o termo sinceridade é: você deve fazer o que você está fazendo ou quer fazer de coração. Eu creio, como nós que somos membros do Templo Batista de Indianópolis, e você que pode ser membro de uma outra igreja, é importante que não só o seu corpo esteja no templo, mas o seu coração esteja ali. É importante que não só a sua prática cristã seja testemunhada no ambiente de comunhão, mas ela seja também vivida quando você se ausentar dela. Eu estou falando aqui de comunhão eclesiástica no templo. E com verdade baseada na verdade que nos é apresentada por Deus, por sua palavra. Verdade e sinceridade. E por quê? Conheço muitas pessoas, e já conversei com elas, que elas se submetem a algumas coisas que a igreja ensina, pede, ordena, mas elas se submetem não porque ela crê, mas em função de não ter uma outra opção, ou de que o fato de estar ali, ela precisa aceitar aquilo que ali é exigido. Não é assim que Josué disse que nós devemos responder ao Senhor. Nós devemos responder ao Senhor estando aonde nós estamos, e responder ao Senhor e dizer que estamos aqui porque cremos naquilo que nos é ensinado e nos valores que nos são apresentados. Eu fico a pensar, não é, sobre essa questão da comunhão. E o respeito que nós devemos ter sobre o fato de estarmos aonde nós estamos. Hoje, em função de toda essa babel religiosa, existem igrejas para todos os tipos de gosto. E as pessoas têm visto nisso uma oportunidade de identificar a sua religiosidade com aquilo que o seu coração se satisfaz, ou entende, ou crê. E hoje nós vemos um cristianismo paganizado, um cristianismo pagão. E por quê? Quando nós vamos estudar o paganismo na história, nós vamos perceber que os deuses pagãos eram deuses que se identificavam com os que os adoravam. Então, as características dos deuses eram uma mistura entre divindade e humanização. Então, você tinha os deuses para as pessoas que queriam prosperidade, você tinha os deuses que as pessoas que queriam ser vitoriosos na guerra, você tinha Deus da agricultura, você tinha Deus e tinha vários tipos de deuses, mas os deuses tinham em comum as características humanas e os anseios e ambições deles. Ao contrário, quando nós pensamos no cristianismo, nós não caracterizamos Deus a partir dos nossos pensamentos, mas Deus espera que o seu caráter se manifeste em nós, nós que o seguimos. A Babilônia religiosa que nós vivemos nada mais é do que uma reedição do paganismo. Só que a diferença é que eles vestem ou caracterizam Jesus de diversas formas, né? Então tem o Jesus arco-íris, tem o Jesus
da prosperidade, tem o Jesus disso, o Jesus aquilo. Então, eles caracterizam Jesus da forma que melhor lhes convier. E Josué está fazendo uma afirmação. Nossa religiosidade não deve ser estabelecida a partir do nosso coração, mas a partir da verdade. E esta revelada por Deus, e esta revelada através da palavra de Deus. Outra coisa importante no verso 24 é que muitas vezes as pessoas se acomodam em suas religiosidades e elas estabelecem até para a sucessão, ou seja, para a posteridade, uma visão de continuidade, mas não de continuidade a partir de uma verdade, mas a partir de uma tradição. Foi assim que eu aprendi dos meus pais, é assim que eu ensino os meus filhos, e eu espero que eles ensinem à próxima geração esta mesma verdade que eu creio. Agora, cuidado quando a nossa tradição é uma verdade que nós cremos, mas não é uma verdade que Deus diz. A família de minha mãe era uma família muito tradicionalista. E a minha mãe recebeu a tradição dos seus pais. E era a tradição católica. E eles não admitiam pensar em outra religião, em outra crença, em outro credo. Por quê? Entendiam eles que o fato de mudar o pensamento, a fé, iria, de certa forma, não só desprestigiar os avós e aqueles que vieram antes deles, mas era também uma forma de trair a memória deles, não é? E a fé deles. Eu lembro de uma pessoa que eu batizei na igreja batista, e ela pediu: eu quero me batizar, mas eu não vou falar para os meus pais. Eu não quero que eles saibam que eu vou me batizar, porque se eles souberem vai ser uma guerra, porque eles não aceitam que eu mude de religião. É bom que, e às vezes nós somos chamados de batistas tradicionalistas, ou tradicionais, ou históricos. E somos batistas tradicionais ou históricos porque vamos dizer que aquilo que cremos foi aquilo que outros antes de nós creram e seguimos a mesma tradição de fé. Mas temos que ter um cuidado para que não seja só tradição. Sabe, nós somos assim porque o pastor Thomas ensinou-nos assim. Nós somos assim porque a nossa igreja sempre foi assim. Eu creio que a forma como devemos responder aos questionamentos é: nós somos assim porque a Bíblia nos ensina assim. Não porque foi algo que o pastor que fundou a igreja defendeu, não é porque há 54 anos praticamos assim, mas somos assim porque a Bíblia nos ensina assim. E eu como presido as igrejas batistas bíblicas do Brasil, percebo que muito da nossa fé tradicional bíblica tem se perdido. E por quê? Porque aqueles que defendem a fé não mais a defendem a partir da palavra de Deus, defendem através da história. E tudo aquilo que nós não defendemos a partir da verdade, chamada palavra de Deus, não vai sobreviver ao tempo e ao questionamento. Por que a nossa música tem esse estilo? Por que o perfil de vestimenta é ensinado desta forma? Não é? Por que estudamos a palavra de Deus a partir desta hermenêutica? Nós temos que entender isso, porque senão seria assim, né? Se eu não fizer isso, o pastor vai ficar triste. Se eu não fizer isto, eu vou estar traindo a história. E a ética exige que não. Não. Nós estamos perdendo muito dos nossos valores bíblicos porque não sabemos defendê-los. Começando todas as aulas no seminário,
e eu sou um dos professores lá, eu sempre pergunto, faço algumas perguntas para os alunos. Uma, né, por que eles estão ali a estudar a Bíblia, mas eu faço uma pergunta, por que eles escolheram aquele seminário e por que eles estão nas igrejas que eles estão. E eles respondem, né, porque nós somos tradicionais, porque nós somos bíblicos. E eu pergunto a eles, então, o que nos difere de outras religiões? E respostas comuns, né? A gente já sabe, nós somos diferentes no estilo de vestimenta. Aí eu pergunto para eles, por que nos vestimos assim? Irmãos, com tristeza, nesses vários anos que eu tenho sido professor no seminário, não são poucos, nenhum deles conseguiu até hoje dar razões bíblicas para esse entendimento que eles diziam, essa prática que eles diziam ter. Eles não sabiam explicar por que se praticava esse princípio de vestimenta nas igrejas batistas bíblicas. A maioria deles defendia que era uma tradição, era uma forma que já foi estabelecida no tempo passado, mas entendiam eles também que estava em processo de mudança e daqui a um tempo não seria mais e não haveria mais essas exigências. Então é muito importante, irmãos, que a nossa fé seja sincera e verdadeira, que tenha por inspiração a palavra de Deus e não somente a história, e não só o respeito ao fundador e o precursor do trabalho, mas que, sobretudo, a nossa fé seja bíblica e que nós possamos, e sobretudo, saibamos defender a nossa fé usando a palavra de Deus. Por quê? Nosso estilo de música é sacro e não é contemporâneo, popular. Por que nós não temos esses instrumentos? Por que não cantamos aquelas músicas? Nós devemos saber, não é porque, olha, aqui as pessoas não aceitam esse instrumento ou não aceitam aquela música. Não, nós devemos seguir e obedecer à palavra de Deus. E há uma razão bíblica porque fazemos o que fazemos e fazemos da forma que fazemos, em sinceridade e em verdade. Talvez a gente nunca parou para pensar por que não, né? Por que na nossa igreja não tem músicas? Porque existem em muitas outras igrejas músicas, por exemplo, que se inspiraram no rock, que se inspiraram no samba, que se inspiraram no rap e outros movimentos musicais. Eu lembro de eu chegar, fui preletor em um acampamento e tinha um jovem que ajudava no louvor e ele chegou para os jovens e disse, olha, irmãos, eu fiz um rap cristão e eu queria cantar para vocês. E eu fiquei ali meio que perdido, né? Que era o começo, né, do movimento da música rap, né? E eu fiquei ali, o que é isso, né? E às vezes você fala assim, tem muitos lugares que você vai ver rock evangélico. Eu morava na frente de uma certa igreja e eles tinham a noite do rock. Irmãos, era, como eles dizem aí na linguagem musical, era rock pauleira, né? E uma certa noite foi a noite do Havaí, né? Então eles escureceram o templo, colocaram umas pés de palmeira na entrada e as pessoas com os adornos do Havaí, e foi a noite inteira de rock. E rock. Por que aqui na nossa igreja não tem a noite do rock, a noite do samba? Há uma razão bíblica. Há um porquê. Porque se não existe um porquê bíblico, nós vamos estar na expectativa que em algum momento nós vamos mudar e em algum momento nós vamos nos contextualizar. E na verdade, eu espero que sempre permaneçamos os mesmos, não em função da história, mas em função da doutrina bíblica.
Não vou tratar sobre esses assuntos agora, mas podemos, em algum tempo, falar sobre doutrina e, biblicamente, expor cada um desses conceitos. E eu procuro fazer isso com os novos alunos, quando eles chegam aqui para se batizarem, ser membros da nossa igreja. Então, durante uns 2, 3 meses, eles frequentam a aula e eu sou o professor dessa classe e eu procuro ensinar a eles, biblicamente, por que nossa igreja é esta igreja e por que cremos da forma que nós cremos, porque a Bíblia fala de unidade, mas ela diz unidade baseada em uma mesma fé, em um mesmo batismo, em um mesmo Senhor. Não é unidade a partir da geografia, não é unidade a partir da conveniência social, é uma unidade em função de uma verdade comum. Se há uma verdade comum, então há uma unidade. Então, os nossos pais tinham seus pensamentos, e que bom se eles tiveram pensamentos corretos, e nós os seguimos não porque são os nossos pais, mas os seguimos porque eles criam na verdade que nós entendemos ser uma verdade bíblica. Eu e meu pai tinha uma crença que depois eu me tornei divergente em alguns aspectos com ele, e nós travamos alguns debates teológicos, né? Mas sempre em respeito a ele, né? Eu disse, pai, vamos fazer assim, né? O senhor continua pensando e eu apresentei os argumentos, não vamos fazer aqui confusão, eu respeito o senhor, não é? E nós respeitamos a liberdade que as pessoas têm de escolherem as suas religiões, mas não respeitamos aquilo que não representa a verdade. Aquilo que não representa a verdade não é digno do nosso respeito, não é? Mas deve ser objeto da nossa indignação. E Josué estava aqui indignado com o povo, e aos olhos dele parecia que o povo queria fazer o que nós chamamos de sincretismo religioso ou chamamos de ecumenismo. O sincretismo religioso, o que é? Nós utilizamos imagens ou ritos comuns e os vestimos e os caracterizamos da nossa fé. Nós vamos ver que a idolatria, por exemplo, que algumas religiões praticam, elas não têm base bíblica, mas elas foram criadas e adaptadas. Existia a idolatria pagã, adoração de outros deuses, e certas religiões fizeram, elas pegavam aquela ideia de idolatria e cristianizado, como é? Cristianizava, né? Aquele paganismo e dava um nome de cristianismo. Então, você vai observar, muitas vezes, essa visão do sincretismo, como também do ecumenismo, essa visão de que todos nós cremos em Deus e não importa a forma que você crê, o importante é o que você crer. Irmãos, importante é que você crer. Importa a forma que cremos, sim. Porque se a forma que cremos não é a forma como Deus apresenta a verdade, nós somos hereges. O que é heresia? Desvio da verdade. Todo desvio da verdade nos leva à heresia. Por isso que nós intitulamos e caracterizamos alguns grupos que se dizem cristãos e seguidores de Cristo como hereges. E por que são hereges? Visto que eles creem em Deus e creem em Jesus Cristo, são hereges porque descaracterizaram a verdade. Nós estamos agora num período chamado Carnaval. E é interessante. Agora, graças a Deus, eu falo, talvez hoje, graças ao coronavírus, não vamos ter desfile de Carnaval no Sambódromo. Vai haver, diz que vai haver em abril. Mas é interessante esse movimento daqueles que
entenderam a necessidade da igreja se aproximar das pessoas e criaram os blocos de carnaval evangélicos. E eles vão para a avenida com um samba cristão, né? Com um samba com letra cristã, em nome do quê? Vamos evangelizar. E eles vão pensando, eles vão aceitar Cristo, e mesmo que eles aceitem Cristo, a gente aceita que esse ambiente, essa musicalidade que eles têm, a gente pode conviver com ela e aceitar. O importante é que eles aceitam Cristo. Por que o cristão não se envolve com o carnaval? Porque é uma festa carnal? Porque é uma festa imoral? Porque há manifestação nela de feitiçaria? Há imoralidade? Então são coisas que não agradam o Senhor. Então entendemos que não devemos nos identificar com isto. E não importa se nós tentamos ser diferentes nisso. É aquela ideia, né? Eu vou colocar frango na feijoada, e a partir desse momento de colocar frango na feijoada, ela não vai mais ser feijoada. Nós podemos criar essa imagem, mas não dá para tirar o frango do contexto, né? Vai ser uma feijoada com outros ingredientes, mas continua sendo uma feijoada. Muitas coisas, irmãos, querem chamar a nossa atenção, a nossa volta. E muitas coisas querem tirar a centralidade de Deus da nossa vida e as nossas vidas da centralidade da palavra de Deus. Nós vivemos um grande momento de conflito, não só militar, mas um conflito religioso, social e moral. Há muitas pessoas hoje que estão defendendo o pecado com a Bíblia, defendendo práticas pecaminosas através de uma falsificação da interpretação bíblica. E a palavra de Deus diz que nós devemos, o verso 15 de Josué 24, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, ou aos deuses, quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos liberdade para escolher seguir ou não seguir o Senhor. Mas esta liberdade, ela deve nos levar a posicionamento. Nós temos que nos posicionar. E nos posicionar no sentido de que ou nós cremos e vivemos a palavra de Deus, ou nós fechamos a Bíblia e vivemos da forma como nós queremos viver. O cristianismo não dá liberdade para sermos cristãos e não termos a doutrina cristã. O cristianismo exige que, a partir do momento que eu me converto ao cristianismo, que a fé que eu pratico me identifique com ele. Há muitas pessoas no nosso mundo querendo fazer a sua religião e o seu estilo religioso. E por isso nós vemos tantas igrejas abriram com tantos outros nomes, e alguns deles até meio que esquisitos. O cristianismo exige que seja vivido em conformidade com a palavra de Deus. E Josué vai dizer, existe uma verdade revelada, Moisés nos passou os mandamentos, e existe a verdade que o mundo crê e pratica. Nós temos que dizer de que lado nós estamos. Não podemos estar em cima do muro. Há essa visão de desejar agradar os dois lados e não arrumar confusão, né? Josué vai dizer, não dá para ficar em cima do muro, nós vamos ter que assumir aquilo que cremos. Nós temos que assumir a verdade como revelada na palavra de Deus. E se não for desta forma, não estamos fazendo o certo da forma correta. Eu sei que muitas vezes, quando nós escolhemos viver a verdade, essa verdade ela vai
provocar perseguição, ela vai provocar inquietação. E é um testemunho que eu vivi na minha vida mesmo, familiar. Quando minha mãe se converteu ao cristianismo, os seus pais declararam que a partir daquele momento ela não era mais filha. E muitas vezes nós estamos nessa situação, que a verdade pode nos privar do emprego, a verdade pode nos privar de relacionamentos, de amizade, a verdade pode nos privar de relacionamentos amorosos. E isso muitas vezes nos dói. Romper com esses laços muitas vezes é traumático. Eu estava falando com o reverendo Elder, e hoje ele está lá em Portugal, e ele falou que ele levou para lá, ele veio, quando esteve no Brasil aqui, ele viu, foi confrontado em muitas coisas, e uma das coisas que mexeu muito com ele foi a área familiar. E os valores da família. E ele se tornou quase um expert na questão de palestras sobre família. Mas uma grande dificuldade que ele encontrava em Angola é que lá existia uma cultura, uma tradição contrária àquilo que ensina a palavra de Deus. Por exemplo, a poligamia. Então ele convivia com cristãos na igreja que tinha mais de uma mulher. Era casado com um, mas mantinha relacionamentos com outra e tinha outra família. E ele precisava apresentar uma verdade que iria mexer com a cultura daquele povo, que era assim desde muito tempo. Ele falou que era muito difícil trabalhar com isso. Ele entendia que era apresentando a verdade, ensinando a palavra de Deus, não atacando as pessoas, mas atacando o pecado, que as pessoas poderiam se converter. E ele teve muitas vitórias. Uma outra dificuldade que ele tinha é que lá em Angola, que é um país africano, a feitiçaria não é vista como religião, é vista como cultura. É a mesma forma que estão tentando nos impor aqui no Brasil. Isso aí são manifestações culturais, afroculturais, né? Então, querem nos impor e dizer que Umbanda, Macumba, tudo isso é cultural e não necessariamente religioso. Então, é uma cultura destes povos. Eu lembro, uma vez eu estava assistindo uma reportagem, não sei se foi na Record ou na Globo, sobre as religiões no mundo, né? E a forma como eles reagem à morte. E essa reportagem chegou à África e eles filmaram lá o ritual de enterro num ambiente de feitiçaria. E, de repente, pessoas que nós bem entendemos por aquilo que já ouvimos, e eu até por aquilo que já vi, de manifestações demoníacas, de possessão demoníaca. É interessante que o repórter olhava para aquilo e falava assim, olha, aqui ela ficou em um estado emocional bem abalado, e olha como ela se manifesta esse sentimento de abalo pela morte. E eu enxergando aquilo, dizia que isso é possessão demoníaca, isso aí não é tristeza, não é melancolia por causa da morte. Mas de que forma se via isso? Como uma prática social, uma forma, um estilo. Então, muitas vezes, pensar de forma correta nem sempre vai provocar um ambiente confortável. Ninguém gosta de ser incomodado naquele ambiente, né, de conforto, porque a verdade muitas vezes vai nos fazer posicionar de forma diferente, e não só diferente, de forma contrária àquilo que outrora percebemos que era errado.
nós vamos ver nos versos 16 que diante dessa encruzilhada o povo respondeu. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. E eles vão dar nos versos 17 e 18 a razão. E é interessante quando nós vemos as razões aqui. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Versos 17 e 18 diz: porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expulsou de diante de nós todo esse povo, até ao morrer o morador da terra. Também nós servimos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. É interessante. O povo de Israel viveu muitas oscilações. E é interessante que, em algumas dessas oscilações, eles negaram o nome de Deus, porque eles estavam diante de uma situação muito difícil e não havia uma resposta imediata. Então, eles buscaram e se permitiram crer em outros deuses, buscando a satisfação ou a resposta ou a vitória para alguma circunstância. É muito bonito a fala aqui do povo reconhecendo os feitos de Deus. Ele abriu o Mar Vermelho, ele destruiu a idolatria egípcia através das 10 pragas, ele nos sustentou com maná, né? Ele nos guiou durante a noite, ele nos aqueceu. Eles vão falar que nós vamos seguir ele, porque ele se mostra ser um Deus poderoso. E há muitas pessoas que estão servindo ao Senhor por causa disso. Eu estou servindo porque ali tem acontecido milagre, as pessoas têm sido curadas, ali as pessoas têm sido prósperas financeiramente falando, ali as pessoas estão recebendo isso ou aquilo, então elas entendem a verdade a partir de resultados que dizem respeito apenas a essa visão humana, terrena, de alegria e satisfação terrena. Nós reconhecemos que Deus é Deus também através dos milagres que Ele faz. Ninguém pode fazer aquilo que Ele tem feito. Nenhum Deus poderia abrir o Mar Vermelho. Nenhum Deus poderia manifestar as pragas que ele manifestou e da forma que Ele manifestou. Mas nós seguimos a Deus e nosso seguir a Deus vai além dessa visão de satisfação ou de adoração por aquilo que Deus faz. Mas nós seguimos a Deus incluindo o fato daquilo que Ele é, não só daquilo que Ele faz. Ou seja, Deus faz grandes milagres, mas Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus amoroso, e Ele manifestou a sua verdade. Nós seguimos a Deus também porque Ele é a verdade. Observa que em nenhum momento da resposta do povo judeu, eles incluíram essa questão de que Ele representa a verdade, mas que Ele representa milagres, prodígios e maravilhas. Eu não estou aqui questionando a fé, mas é importante nós termos uma fé consistente, e a fé consistente precisa ir além dos benefícios materiais e físicos que podemos obter da nossa fé. Eu creio que Deus pode curar enfermidades como tem curado, inclusive câncer. Amém? Você crê? Mas possa ser que morreremos por alguma enfermidade e Deus deixou de ser Deus? Não. Porque além da crença que nós temos no poder de Deus, que Ele tem de nos curar, nós cremos na verdade que Ele nos propõe, na verdade que Ele nos ensina. E por isso que nós seguimos a Ele. Abacuque vai fazer uma afirmação que a fé dele não se baseava em circunstâncias. Ele sabia, Deus havia
dito a ele que ele ia disciplinar o seu povo, que havia castigo sobre o povo, e o castigo iria trazer miséria, dor, sofrimento, e ele faz uma declaração dizendo: possa ser que toda a miséria se manifeste, mas eu continuo crendo em Deus, porque ele representa a verdade. Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz-nos assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Verso 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu, quando jovem, não sei se o pastor Alexandre chegou a ver, lembra de um quadro que era comum na casa de muitos crentes, o quadro do juízo final, né? Então tinha lá o inferno em chamas, e umas montanhas e um caminhozinho no meio das montanhas, e lá em cima estava a cruz, né? E queria-se, através desse quadro, dizer: olha, aqui está o resultado do pecado, mas aqui está o caminho, e dá a visão de que o estreito é aquele caminho íngreme, um precipício do lado, montanha do outro, mas a visão de Mateus 7, 13 e 14, que esse estreito, ele está relacionado à verdade. Não existe no caminho de Deus meia verdade, um pouquinho de verdade, ou um montão de verdade. Existe simplesmente verdade. Em outras palavras, é aquilo que a Bíblia diz: sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou seja, existe uma verdade absoluta, inegociável, e nós devemos nos identificar com ela. Então, é estreito porque não tem margem para pensarmos de forma diferente. Hoje a visão religiosa é que cada um tem o direito de crer da forma que crê. No sentido bíblico, se você quer seguir a Cristo, você não tem liberdade naquilo que você quer crer. Se você quer seguir a Cristo, você tem que se render à verdade que ele representa e que a Bíblia propõe. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versos de 10 a 14. Apocalipse capítulo 22, 10 a 14, diz: e disse-me, não cedes a palavra da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. As obras não nos salvam e nunca hão de nos salvar, mas as obras testemunham a nossa fé. Ninguém vai para o céu porque não gosta de rock. Há muitas pessoas que não gostam de rock e vão para o inferno. Porque não é só isso. A Bíblia não é só isso. Então, é importante entendermos que o verso 14 diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. E o guardar aqui é viver de acordo. É ter como valor, como princípio de vida. O cristianismo vai impor características em nossa vida. Características comportamentais. E que se espera que essas características comportamentais revelem a nossa fé, quem nós somos.
Nós temos um tempo de apostasia, de desvio da verdade. E esse é um tempo de extremos, ou seja, a verdade vai se revelar tão distinta da inverdade que estamos criando um abismo entre as duas partes. A religião outrora ainda se caracterizava por muitos valores morais que se identificam com a palavra de Deus. Então, você entendia até que a moralidade de algumas religiões os tornavam cristãos. Mas essa moralidade, com o tempo, se revelou simplesmente uma moralidade imposta, e não de valores, e não por crença. Mas hoje nós podemos ver que entre as religiões existem abismos. Ou seja, somos tão diferentes que, ou dos, que parece que a gente é extraterrestre. Às vezes, conversando com alguns pastores, eles dizem, se nós não nos contextualizarmos, nós vamos nos tornar um grupo pequeno, nós temos que nos contextualizar se nós quisermos crescer. E a grande verdade é que um grupo não vai se contextualizar e vai se tornar pequeno. E pequeno por quê? Porque escolheu ficar do lado da verdade. E à medida que o tempo passa, e à medida que o tempo do juízo de Deus se aproxima, temos que entender que o juízo de Deus se dará em função do pecado do homem, em função do desvio do homem da verdade. E nós podemos dizer injustiça, imoralidade, violência, talvez sejam alguns dos frutos do distanciamento de Deus. Mas lembre-se que o juízo de Deus se dá em que tempo? Quando esse nível de injustiça, de imoralidade, de pecado chegou a um ponto que Deus não suporta mais, então ele age. Então, quando nós entendemos a proximidade dos fins do tempo, então nós devemos também aceitar e reconhecer que será um tempo de grande apostasia e um tempo de grande imoralidade, um tempo de grande violência, injustiça. E quando isso se manifesta, nós vamos ver encolhendo o número daqueles que creem na verdade. Nós vamos ver esse movimento de incredulidade, de ateísmo na Europa. Outrora, países que foram berço do protestantismo, como Holanda, Suíça, Alemanha, hoje, o que se multiplica lá são o número de ateus. E hoje a fé cristã já não influencia o comportamento social. Eles vivem num período chamado pós-cristão. Então, à medida que o tempo passa, você vai vendo que a imoralidade vai crescer, infelizmente. Não vou aqui falar sobre a responsabilidade de cada um de nós que representamos a verdade nisso, mas fato é, não espere que a moral, mesmo que nós tenhamos um sistema hoje de governo que minimiza ou que freou, é um frear por algum tempo, por algum momento, mas nós vemos profeticamente que a imoralidade, a injustiça, a violência vai crescer ao ponto de Deus ter que intervir e fazer juízo. Não podemos escolher pelas pessoas, porém, temos que fazer as nossas escolhas. E você não pode escolher pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Josué diz, nós temos que escolher. Temos que fazer as nossas escolhas, e elas precisam ficar claras. E precisam ser testemunhadas. Esse é um custo e um ônus do cristianismo. Cremos numa verdade e devemos estar dispostos a morrer por essa verdade, se necessário. O problema é que muitas vezes nós queremos os benefícios do cristianismo, mas os ônus, não. Mateus capítulo 10, verso 37, nos fala de uma forma muito clara. Mateus 10, 37 diz, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Falar em romper tradições com o pai, em se posicionar diante dos filhos. Eu tenho conversado com alguns pais e eles têm revelado o quão difícil é hoje a criação de filhos, porque ele, dentro desse ambiente que a sociedade criou, em que os filhos parece que têm mais direitos do que deveres, e os pais, a cada dia que passa, está diminuindo o poder de interferência e ingerência na vida do filho. Como é difícil, diante de filhos que amamos, que queremos bem, nos posicionarmos de forma bíblica. Mas temos que fazê-lo. Mateus 6:24 vai nos dizer dessas decisões que precisamos tomar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. E aqui representando riqueza, dinheiro. Hoje nós vivemos uma sociedade que se organiza em função de sucesso profissional. Uma vida que sucesso representa riqueza. Não somos contrários à riqueza, mas quando elas têm por custo nos afastar de Deus e da sua vontade e das verdades, ela é pecaminosa. Lá em Atos capítulo 19, versículo 26, havia uma grande polêmica, surgiu um grande problema. Quando Paulo chega em Éfeso, e ele vai pregar a verdade, e essa verdade vai atingir a religiosidade daquelas pessoas em cheio. Eles criam e adoravam a Diana. E agora, Paulo vai dizer, num ambiente público, que não são deuses os que se fazem com as mãos. E a indústria dos ídolos se viu ameaçada, agora ele vai acabar com o nosso negócio. A tradição religiosa se viu ameaçada, e nós vamos ver as consequências que adveio sobre Paulo por pregar a verdade. E graças a Deus que a verdade tem um poder de converter algumas pessoas, e naquele caso muitas pessoas se converteram. E é interessante que nesse contexto, a Bíblia diz de Atos 19, os convertidos queimaram os livros de magia em público. É interessante essa passagem que eles quiseram, eu vou testemunhar, eu quero testemunhar a minha conversão e o meu rompimento com tradições e religiões erradas, e eles pegaram aqueles livros que ensinavam aquilo que era contrário ao Senhor e queimaram em praça pública, dizendo, eles não representam a verdade. E nós não cremos mais desta forma. Nosso testemunho de fé em Deus deve se tornar um testemunho público. As pessoas devem saber quem nós estamos seguindo. As pessoas devem saber quem nós cremos. E não só as pessoas querem saber disso, mas Deus quer saber disso também. O quanto você está disposto a seguir a Cristo, o quanto você está disposto a renunciar o pecado para seguir a Cristo, o quanto você está disposto a testemunhar este Cristo, revela se você é ou não é um seguidor de Cristo. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor, através do seu Espírito, fale conosco através da sua palavra, e que ela nos converta e nos leve à sua vontade.
Ajuda-nos a ter discernimento e a reconhecermos aquilo que tem o apoio bíblico, que representa a verdade e a doutrina bíblica. E, em nome do Senhor Jesus, nos fortaleça para nos afastarmos daquilo que contraria o Senhor. Como diz a tua palavra lá em Deuteronômio capítulo 11, os versos 26 a 28, o Senhor tem colocado diante de nós bênção e maldição. Bênção quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, e maldição quando nos afastamos deles. Essa é a verdadeira bênção, que nem sempre curará as nossas enfermidades, nem sempre nos dará recursos e nos tornará ricos financeiramente, mas que nos levará ao céu e que permitirá que tenhamos comunhão com o Senhor. Nos dá graça nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pensava que o irmão Peter estava lá no Rio de Janeiro. Rapaz, foi de avião, né? Porque foi rapidinho, foi e voltou, né? Então, que bom vê-lo aqui, irmão Peter. Deus abençoe e daqui a pouco começamos o nosso culto.